Olha, esse é o projeto Nova Esperança em Cristo Jesus. Estamos aqui para pregar, divulgar o Evangelho do Reino de Deus, segundo a Palavra de Deus. Então é isso. Então deixe o seu like, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, tá certo? E nos ajuda a abençoar outras pessoas com a Palavra de Deus. Então eu venho nesse vídeo falar sobre 6 pontos importantes para que a sua igreja venha crescer espiritualmente e crescer numericamente, tá certo? A igreja do Senhor, ela precisa crescer dos dois lados, ela precisa crescer espiritualmente e precisa crescer numericamente falando. Amém, querido? Eu posso falar sobre isso em outro vídeo, tá? Mas o assunto desse vídeo é sobre esses 6 pontos que precisa estar funcionando 100% na sua igreja para que ela venha crescer, certo? E é isso aí. Primeiro ponto, tem que haver o culto, a celebração, tem que acontecer 100% na sua igreja. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ou quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a bárbara de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, querido, é muito maravilhoso quando a igreja está na presença do Senhor. A glória do Senhor desce sobre essa igreja e ela sai daquele local de adoração abençoado para a glória de Deus. Então é importante congregar, tá certo? Você sozinho na sua casa, você não é igreja, você é parte da igreja do Senhor. Amém? Veja só o que diz mais um texto em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim, ó: não deixemos nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Viu como é importante a congregação? Viu como é importante congregar? Viu como é importante a celebração ao Senhor? Então vamos para o segundo ponto, que para que uma igreja em célula venha crescer de maneira sobrenatural, de maneira abençoada. Então você que está aí começando o seu ministério, começando a sua célula, começando a sua igreja em célula, então preste bem atenção para essa palavra, porque ela vai com certeza abençoar a sua vida. Segundo ponto, para que sua igreja cresça: célula família tem que estar funcionando 100% aí na sua casa. E o que é uma célula família? Querido, nada mais e nada menos do que culto doméstico. Você tem que fazer um culto doméstico com a sua família na sua casa. Entre na presença do Senhor e você vai ver como Deus vai te abençoar de maneira extraordinária. Olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, versículo 20, diz aqui, ó: porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quando você está reunido com sua família, com seus filhos, ali na presença de Deus, cantando o hino de louvor, lendo a palavra do Senhor, então a bênção do Senhor vai chegar na sua casa, com certeza. E o que é também a grande celebração, que é o primeiro ponto que eu falei agora há pouco? É a reunião das famílias. Então, quando a sua família está cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, você se reúne com outras famílias. Então, o culto vai ser uma bênção. O culto vai ser maravilhoso. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, cheio da glória do Senhor. Amém, querido? O terceiro ponto para que a sua igreja venha crescer é célula. Igreja em célula tem que ter célula funcionando 100%. Amém, querido? Olha só o que diz a palavra de Deus, Atos capítulo 20 e o versículo 20 diz assim, olha: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente também de casa em casa. O autor sagrado aqui está ensinando, sabe o que, amado?
que naquela época eles ensinavam de casa em casa, iam de casa em casa com as famílias. E na verdade o projeto de grupos pequenos, como algumas igrejas falam, de célula, na verdade o projeto da igreja no lar, onde a sua igreja está reunida ali para pregar o evangelho para o vizinho, para o amigo, aquela pessoa que não vem na igreja, que não pode vir à igreja, às vezes tem alguma dificuldade de vir à igreja, mas ele vai na sua casa ouvir a palavra de Deus, e você, através da sua célula, vai poder abençoar e alcançar essa pessoa para Cristo. Amém, querido? Então eu gostaria de falar aqui sobre o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto é para que a sua igreja venha crescer. É o MDA. É o modelo de discipulado apostólico. Veja só o que diz a palavra de Deus. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Veja só o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmitas a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então, MDA é discipulado, MDA é pastoreio, é você cuidando do seu irmão, ensinando o seu irmão a caminhar em Cristo Jesus, tá certo? Então eu quero falar sobre aqui o quinto ponto para que a sua igreja venha crescer, tá certo? Para que a sua igreja venha crescer em nome do Senhor Jesus. Eu estou olhando aqui e parece que aqui está um pouco meio quente, tá? Mas quinto ponto que tem que acontecer, que tem que funcionar 100% para que uma igreja em célula e a sua igreja venha, na verdade, crescer. Escola de líder. Isso é verdade. Querido, olha só o que fala a palavra de Deus em Mateus 28, versículo 19. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pois é, estamos no quinto ponto. Para que a sua igreja em célula venha crescer, é preciso que tenha a escola de líder. Como eu estava falando, as igrejas tradicionais, por exemplo, elas têm um departamento chamado Escola Bíblica Dominical. Então a igreja em célula, ela trabalha com a escola de líder. Se você parar para pensar em Mateus 28, versículo 19, diz: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Então Jesus, ele se preocupou em gerar discípulo, em fazer seguidores, em fazer com que pessoas se tornem seguidor de Jesus. Não só pessoas ouvintes, pessoas que ficam ali admirando a palavra, mas pessoas que ajudam, pessoas que façam alguma coisa. Então quem começou a igreja? Quem começou? Quem deu continuidade? Quem começou foi Jesus, é claro, mas quem deu continuidade foi os discípulos. Por quê? Porque eles eram pessoas que seguiam Jesus e ao mesmo tempo eles eram treinados, eles foram treinados e eles estavam então prontos para fazer o trabalho do Senhor. Então, fazer discípulo, fazer líderes, isso é muito importante. Isso acontece na escola de líder, que você vai fazer, você vai formar na sua igreja para que ela venha crescer em nome de Jesus. Glória a Deus. E o sexto ponto e último, para que a sua igreja em célula venha crescer. E o que acontece com todas as igrejas hoje, todas as igrejas que trabalham
em célula, elas precisam ter esse ponto importante, tá certo? Elas têm que ter ou um retiro espiritual ou encontro com Deus. Você sabia que na época que Jesus estava com os seus discípulos, ele pregava o evangelho para multidões, ele ensinava para multidões, mas você sabia que tinha momentos que Jesus se retirava, somente ele e os seus discípulos, para orarem, para estarem ali em comunhão com Deus? Isso é uma espécie de recarga das baterias espirituais, certo? Isso é uma espécie de comunhão mais profunda com Deus, o retiro com Deus. As igrejas que trabalham com encontro com Deus sabem disso, tá? O encontro é um retiro espiritual de um poder extraordinário, sabe? Que você sai abençoado de maneira tão profunda que você precisa experimentar, tá certo? Então, esse é o sexto ponto que precisa acontecer numa igreja em célula. Lucas capítulo 9, versículo 18, ele diz dessa forma: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizes as multidões que eu sou? Então, Jesus, ele teve várias vezes momentos à parte, momentos particulares entre ele e o seu discípulo. E esse momento era um momento em que acontecia que os discípulos tiravam suas dúvidas, né, faziam suas perguntas e eram abençoados, só ele e o Senhor Jesus. Então, que a igreja hoje, que você hoje possa fazer isso na sua igreja, você que está começando aí o ministério, tá bom? Faça isso na sua igreja, programe um retiro espiritual para que a sua igreja venha recarregar as baterias espirituais e venha poder estar na presença do Senhor e ser edificado. Amém? Então esse os 6 pontos que eu gostaria de destacar nesse vídeo, tá? Que você seja abençoado em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, tá? Para que outras pessoas possam ser abençoado com a palavra de Deus. E que Deus abençoe e até o próximo vídeo, trazendo aqui a palavra de Deus, o evangelho da nossa salvação, o evangelho puro, em nome de Jesus. Amém.